E se existisse um conhecimento escondido na própria natureza, capaz de mudar completamente a sua percepção da realidade? E se esse conhecimento for a resposta para todas as suas perguntas? O que você vai fazer após adquirir esse conhecimento? Quem será você após terminar esse vídeo? Será que você está preparado? Isso foi ocultado diante de seus olhos por séculos, mas hoje eu vou te revelar. Quando terminar esse vídeo, você não verá mais a geometria, a matemática, a criação e você mesmo da mesma forma. Você será parte de tudo e tudo será parte de você. Muitos gênios ficaram obcecados por esse conhecimento. Nikola Tesla, Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Pitágoras, Platão, entre muitos outros. Todas as grandes arquiteturas e maravilhas do passado foram construídas com base nesse conhecimento. A geometria sagrada é o código da vida, o código da existência. Nela se encontram todas as respostas para tudo. Está no seu DNA, está no seu corpo, no seu coração, no seu pulmão. E se existisse uma inteligência por trás de tudo, você teria capacidade de compreender. Eu sou Gabriel Alexandre. Seja bem-vindo ao portal Geometricamente Consciente. Se inscreve no canal agora para receber mais conhecimentos diariamente. Dá um like aqui embaixo e comenta com a frase "Eu quero aprender mais sobre geometria sagrada", caso você queira mais vídeos sobre o tema no canal. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, em grupos e com amigos. Ajude outras pessoas a se libertarem também. Vamos juntos construir esse círculo de sabedoria. Você já se perguntou por que as galáxias giram como espirais? Por que os girassóis seguem padrões exatos? Por que as conchas do mar desenham espirais perfeitas? Ou por que nosso próprio corpo parece obedecer a proporções invisíveis? Há um código escondido sob a pele da realidade. Um padrão que conecta tudo, um mapa secreto que une o invisível ao visível. E ele tem um nome: geometria sagrada. Durante milênios, esse conhecimento foi sussurrado entre paredes de templos, escondido sob mandalas, selado em catedrais góticas e preservado nos pergaminhos herméticos. Não é apenas matemática, é mística. Não é apenas forma, é consciência. A geometria sagrada é a linguagem da criação, a gramática oculta do cosmos, o alfabeto silencioso que os deuses usaram para moldar o universo. Civilizações inteiras, do Antigo Egito à Suméria, até os gregos, dos templos maias aos yantras védicos, ergueram seus monumentos, calendários e rituais baseados em proporções cósmicas que ressoam com o próprio pulso do universo. O que sabiam eles que nós esquecemos? A ciência moderna, com seu olhar míope, reduz o universo a átomos cegos, movimentos frios e leis sem alma. Mas e se o cosmos for um organismo vivo, consciente, vibrando em padrões geométricos que ecoam a alma do todo? E se a geometria sagrada for a ponte entre o espírito e a matéria, entre a ciência e os mistérios da existência? Leonardo da Vinci aplicava a geometria sagrada em todas as suas obras. Isso tornava suas obras únicas e totalmente harmônicas com as energias do Criador. A flor da vida, a proporção áurea, o cubo de Metatron, o fractal infinito da criação. Esses não são apenas símbolos, são portais, chaves para estados alterados de consciência, para a reconexão com o Criador. A geometria sagrada não é apenas observada, ela é vivida. Ela pulsa em cada célula, canta em cada átomo, dança em cada pensamento. Ela é você. Mas de onde vem esse saber? Voltemos no tempo. Muito antes dos livros impressos, antes das religiões organizadas, antes da linguagem escrita, os primeiros xamãs, magos e iniciados contemplavam o céu e a terra como espelhos de uma mesma mente divina. Eles viam padrões, reconheciam simetrias,
Sentiam as proporções ressoarem dentro de si como um mantra silencioso. Pitágoras, por exemplo, não via os números como abstrações, mas como seres vivos. Para ele, a matemática era uma escada mística para os deuses. A geometria sagrada não é só um conceito esotérico ou uma curiosidade das antigas civilizações. Ela é a base invisível por trás de tudo que existe. Pense comigo, dos menores átomos às maiores galáxias, do desenho do nosso DNA até as paisagens de Marte, da música que ouvimos às emoções que sentimos, tudo segue padrões geométricos. E o mais incrível é que esses padrões não foram inventados por ninguém. Eles já estavam aqui esperando para serem descobertos como se fossem a impressão digital do próprio universo. Vamos começar pelo início de tudo. O ponto. Na matemática comum, o ponto é só uma marca sem tamanho nem largura, só um lugar. Mas na geometria sagrada, ele representa algo muito maior. O uno, o absoluto, a fonte de tudo. É como se fosse o primeiro pensamento do universo, aquele momento antes de tudo começar, o centro silencioso de onde tudo parte. Desse ponto nasce a linha, o primeiro movimento, a primeira divisão, a dualidade. Imagine um raio de luz cortando o escuro. É a vontade do universo se manifestando, o primeiro passo da criação. Quando essa linha se move e volta para o ponto de origem, nasce o círculo. O círculo representa a unidade, o infinito, o ciclo eterno das coisas. Tudo no universo, em algum nível, pode ser desenhado ou representado por círculos. Pense no Sol, na Lua, nas células do nosso corpo, nos olhos que usamos para enxergar o mundo. Todos são círculos. Todos refletem essa unidade. Agora imagine dois círculos que se cruzam como o encontro de duas bolhas de sabão. Esse é o Vesica Piscis. Ele representa o portal entre mundos, o útero da criação. É a primeira forma geométrica com potencial criativo de verdade. É a Grande Mãe, o útero cósmico de onde originam todas as outras formas geométricas. Deste encontro nasce a possibilidade de tudo o que vem depois. Triângulos, quadrados, pentágonos. Cada uma dessas formas carrega um significado especial. O triângulo, antes de tudo, é o primeiro portal, o gesto primordial de Deus ao dizer: faça-se a luz. Imagine a consciência una, silenciosa e indivisa. Para se conhecer, ela precisa de um espelho. Assim o uno se contempla, manifesta o dois e se reconhece no três. Este é o segredo. Nenhum universo nasce sem esta relação de 3 pontos: origem, caminho e destino. Pai, mãe e filho. Osíris, Ísis, Horus. O triângulo é a própria assinatura deste instante em que a consciência se dobra sobre si mesma para começar a dança da existência. Ele possui 2 movimentos, 2 pulsações divinas. Quando apontado para cima, é o fogo filosófico, o impulso de toda a criação de retornar à casa. É Deus colocando em cada átomo a vontade de ascender, de buscar o alto, de se refinar. É a matéria se tornando espírito, o chumbo do ego se transmutando em alma, a oração silenciosa de tudo o que existe subindo de volta ao uno. Este é o foguete da evolução, o caminho de Shiva que se ergue para o absoluto. Em sua forma tridimensional, ele constrói o tetraedro, o fogo primordial, a primeira estrutura sólida possível, o espírito vivificante. Quando apontado para baixo, é a graça de Deus se doando ao mundo. É o espírito que mergulha na carne para sentir o que criou, tornando-se o cálice, o santo graal, a matriz, o útero que recebe a centelha divina e a faz vida. É o princípio receptivo, o ato do divino se fazer humano. Do céu, vestir a roupa do chão. É a jornada de Shakti que desce para dançar na matéria. E quando estes 2 gestos, o de subir e o de descer, se encontram e se abraçam, nasce a estrela de 6 pontas, o casamento sagrado, a Shekinah, o verbo feito carne. O
Triângulo, portanto, não é apenas uma forma. É o motor do desejo de Deus de se experimentar, de ser tanto a fonte quanto o eterno retorno. O quadrado, o tabuleiro da experiência. Mas o infinito, para se experimentar, precisa de um palco, um chão, onde o jogo possa acontecer. Ele desenha limites, 4 lados, 4 direções, 4 estações, 4 elementos. Surge o quadrado, o espaço onde tudo se manifesta, o tempo que estrutura as jornadas, o corpo que sustenta a alma. O quadrado é o campo onde a consciência pode se expressar, errar, aprender, cair e levantar. É onde o infinito se experimenta como finito para um dia reconhecer a si mesmo dentro dos próprios limites. É por isso que tudo que é estável, duradouro, maduro, nasce sobre uma base quadrada. Cidades, templos, mandalas, calendários, até seu próprio corpo segue o ritmo do 4. O quadrado é a base da pirâmide. Lembra que tudo é simbólico? A base da pirâmide é quadrada, mas sua forma é triangular, ascendendo e afinando até o topo. É como um diagrama da luz divina expresso na própria natureza. A luz sobe até seu ápice e desce até a sua base. É o 4 e o 3 formando o 7. O quadrado é a fundação do cubo, o segredo da matéria consolidada. E o segredo é esse: não existe ascensão sem estrutura. Não existe espírito desperto que não tenha primeiro amado e dominado a sua encarnação, seu corpo, seus limites, seu mundo interno e externo. É no altar da existência concreta, nas 4 paredes do seu próprio ser, que acontece com toda a verdadeira transmutação. Pentágono, pentagrama, temos vídeo sobre ele aqui no canal. Com o palco preparado, o divino dá o salto mais ousado, cria a vida consciente. O pentágono e sua estrela, o pentagrama, são a assinatura matemática dessa proeza. O ponto onde a matéria acorda e descobre em si mesma o sopro do infinito. 5 é a ponte entre o mundo terreno e o mundo sutil. O pentagrama de braços abertos é o humano desperto. Aquele que reconhece: eu sou um fragmento do todo, portador da centelha divina. Cada ponta do pentagrama representa um aspecto do jogo: terra, água, fogo, ar e no topo o espírito governando tudo. Quando o pentagrama está com a ponta para cima, a consciência dirige os instintos, o divino comanda a natureza, o ser humano se torna senhor do seu próprio destino. Co-criador junto ao Criador, o domínio do espírito sobre a matéria. Invertido simboliza o domínio da matéria sobre o espírito. A proporção áurea, φ, está presente em cada traço do pentágono. A mesma proporção do corpo humano, das flores, das galáxias. É o DNA de Deus na natureza, o lembrete secreto de que toda vida em toda parte é geometria consciente, uma só inteligência pulsando e criando sem fim. O pentagrama é o verdadeiro selo dos iniciados, é o humano que se reconhece divino, é o microcosmo descobrindo o macrocosmo dentro de si. Por isso, nos rituais mais antigos, nos mistérios mais profundos, ele é o portal para a vitória sobre o ciclo da morte e do renascimento, o símbolo do eterno retorno, do despertar que nunca termina. A geometria sagrada não vive apenas dentro de nós, ela vibra no céu. O planeta Vênus, em sua órbita de 8 anos, desenha um pentagrama perfeito no céu, a sagrada Rosa de Vênus. Ou seja, a mesma estrela que habita você também dança nas órbitas dos planetas. O pentagrama revela a divindade encarnada, o ser que carrega em si a assinatura do cosmos. É o selo do humano Deus, o mapa da alma rumo à origem. Hexagrama, o casamento do céu e da terra. É o símbolo do macrocosmos, o ser humano como reflexo do céu e da terra, a máxima hermética. O que está em cima é como o que está embaixo. O ser humano é um microcosmo refletindo no macrocosmo.
Quando o triângulo que sobe encontra o triângulo que desce, nasce o hexagrama, o símbolo da integração total, do equilíbrio perfeito, do coração da criação. Aqui não existe mais separação entre alto e baixo, luz e sombra, ativo e passivo. No centro do hexagrama está o ponto onde tudo se une, onde Deus contempla a si, mesmo plenamente desperto, onde toda experiência faz sentido e todo paradoxo se dissolve. Esse símbolo aparece nos favos das abelhas, nos cristais, nas mandalas, nos altares de todos os tempos. Esse símbolo aparece em diversas civilizações que nunca tiveram contato entre si. Coincidência ou ele é um símbolo universal? É o selo universal da ordem, a estrutura secreta da realidade, a música silenciosa que organiza o caos em beleza e harmonia. O hexagrama é a fusão perfeita dos dois grandes gestos triangulares. O espírito que desce como graça e a matéria que sobe em busca de sua origem. Onde eles se encontram e se interpenetram, nasce o ponto central. O coração do mundo, o eixo onde toda a dualidade se dissolve, onde tudo é uno. É Tiferê, na árvore da vida, o sol, a consciência crística. É o segredo dos magos, dos iniciados, dos grandes mestres, integrar todos os lados, reconciliar opostos, viver no centro. Quem realiza o hexagrama dentro de si torna-se ponte viva entre céu e terra, entre o humano e o divino. Meditar, visualizar, desenhar, vivenciar essas formas não é apenas filosofia. É participar do próprio ato da criação. É lembrar ao corpo, à mente e à alma a sua origem, seu propósito e seu destino. Esse é o verdadeiro caminho do estudante da geometria sagrada. Despertar para o fato de que você é o próprio espaço onde Deus desenha esses símbolos. Quando você compreende, sente e vive esses arquétipos, torna-se parceiro do divino, um co-criador do infinito. E quando a gente vai mais fundo nessa viagem, chega à flor da vida. É um desenho feito por vários círculos do mesmo tamanho, interligados de maneira perfeita. Parece um campo de flores, mas é muito mais do que beleza. É um padrão encontrado em templos do Egito, manuscritos antigos de várias culturas, artefatos da China, catedrais medievais da Europa e até nos padrões microscópicos do nosso DNA. É como se a natureza estivesse nos dizendo o tempo todo: olhe, o segredo está aqui, em toda parte. Nada disso é coincidência. Esses desenhos são pistas, são a linguagem universal da criação, uma espécie de código-fonte do universo, tão presente fora quanto dentro de cada um de nós. Ao entender e contemplar esses padrões, a gente começa a enxergar que tudo está conectado e que por trás de cada forma existe uma ordem sagrada, esperando para ser reconhecida. Na maçonaria e em muitas tradições esotéricas, o esquadro e o compasso juntos são uma alegoria poderosa. Eles mostram que tudo o que existe é resultado da união entre espírito e matéria, entre céu e terra, entre o que é divino e o que é humano. O compasso marca o espaço do sagrado, o esquadro constrói sobre o terreno da realidade. Quando a gente observa esses dois instrumentos entrelaçados, entende um recado profundo. Para construir algo grandioso, seja um templo, uma catedral, uma vida ou até mesmo um mundo melhor, precisamos unir inspiração, o círculo, o compasso, o espírito e ação prática, o quadrado, o esquadro, a matéria. Por isso os maçons se referem a Deus como o grande arquiteto do universo. Eles acreditam que o universo inteiro foi criado com essas mesmas ferramentas simbólicas, não só literalmente, mas também em termos de ordem, proporção e harmonia. Assim como nós usamos o compasso para traçar ideias e sonhos, e o esquadro para dar forma e direção a eles, o universo também nasce desse equilíbrio perfeito. Mas há uma mensagem ainda mais profunda. Nós somos réplicas do grande arquiteto do universo. Somos microcosmos criados à imagem do
macrocosmo, possuindo dentro de nós as mesmas ferramentas simbólicas da criação. Isso significa que, assim como o grande arquiteto traça e constrói o universo com compasso e esquadro, nós também, a cada pensamento, escolha e ação, traçamos e construímos a nossa própria realidade. O compasso representa nossa capacidade de imaginar, sonhar e criar sem limites. É o símbolo da expansão da consciência. Já o esquadro representa nossa habilidade de concretizar, organizar, dar forma e direção às nossas intenções. É o símbolo da ética, da disciplina, da realização no mundo material. No campo metafísico, o compasso e o esquadro vão muito além de ferramentas físicas. Eles se tornam símbolos da própria jornada do ser humano. O compasso nos lembra do nosso potencial divino, da centelha criativa que habita dentro de cada um. Ele aponta para o espírito que transcende, para o movimento eterno do ser, para a busca de sentido e conexão com o todo. O esquadro, por sua vez, nos ensina a importância de trazer essa inspiração para a vida prática, de alinhar nossos desejos à retidão de propósito, de agir com sabedoria, justiça e equilíbrio no mundo físico. Juntos, esquadro e compasso mostram o caminho do verdadeiro autoconhecimento. Unir o alto e o baixo, integrar sonho e ação, equilibrar a liberdade criativa do espírito com a responsabilidade e a ordem da matéria. Eles simbolizam a chave do próprio processo de manifestação. Tudo começa na mente, no invisível, mas só se realiza plenamente quando encontra uma estrutura, uma direção, um propósito concreto. Ser consciente desse princípio é perceber que somos co-criadores do universo, expressando a geometria sagrada da existência em cada pensamento, emoção e atitude. E quanto mais alinhamos nossa vida a esse equilíbrio, mais nos tornamos espelhos vivos do grande arquiteto, manifestando harmonia, beleza e sentido não só fora, mas principalmente dentro de nós. Assim, ao olharmos para o esquadro e o compasso, lembramos que a verdadeira obra-prima somos nós mesmos e que, como o próprio universo, estamos sempre em construção, em busca do equilíbrio perfeito entre o sonho e a realidade. E existe ainda uma curiosidade nessa simbologia. Com o esquadro e o compasso, é possível desenhar qualquer forma geométrica sagrada. Basta um compasso para criar círculos. Basta um esquadro para traçar linhas retas e ângulos precisos. Com esses dois instrumentos, todas as formas que existem podem ser construídas. Triângulos, quadrados, pentágonos, hexágonos, estrelas e muito mais. Não por acaso é exatamente assim que nasce a flor da vida. Círculos entrelaçados desenhados com o compasso, organizados com o auxílio do esquadro. A flor da vida, considerada um dos padrões mais antigos e misteriosos da geometria sagrada, é a base a partir da qual surgem todas as formas e proporções do universo. Por cima dessa malha de círculos, podemos, com o esquadro e compasso, revelar o triângulo, o cubo, a estrela de Davi, o pentagrama, o cubo de Metatron e até as formas ocultas do nosso DNA. Portanto, o esquadro e o compasso não servem apenas para construir fora, mas também para revelar o que já está inscrito no tecido invisível da criação. Eles são as chaves que nos permitem acessar os segredos da existência, desvelar a ordem por trás do caos e perceber que, de fato, tudo é harmonia, tudo é conexão, tudo é geometria viva. Compreender isso é perceber que somos construtores, artistas e templos vivos, desenhando a cada dia nossa própria flor da vida com a sabedoria do esquadro e a visão do compasso, assim como o próprio universo faz eternamente. Coincidência? Não. Memória universal. No centro da flor da vida habita o cubo de Metatron, figura que contém todas as formas platônicas. O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Esses sólidos são os blocos de construção do universo, os moldes da criação.
Os antigos os chamavam de os corpos de Deus. Platão afirmava que o mundo era moldado com base nesses sólidos. Cada um está ligado a um elemento, a um plano de existência. Mas mais do que isso, eles vibram. E onde há vibração, há consciência. Platão dizia: Deus é o grande geômetra. Deus geometriza sem cessar. Por toda a parte existe geometria. O que ele queria dizer com isso? Nikola Tesla disse: se você quer entender o universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. O que ele não disse, mas sabia, é que toda vibração gera forma, e toda forma carrega um código. Os antigos sabiam disso, por isso construíam templos como mapas do corpo humano. Por isso, desenhavam mandalas como representações do self divino. Por isso, meditavam na Vesica Piscis, símbolo da criação dual que gera o uno, o retorno ao centro. Você é o templo. Você é a mandala. Você é o centro do universo refletido em carne. Quando olhamos para o cubo de Metatron, por exemplo, não vemos apenas uma forma. Vemos a totalidade dos sólidos platônicos, os blocos fundamentais da matéria: terra, água, ar, fogo, éter, as forças primordiais da criação. Cada sólido, uma frequência. Cada frequência, uma dimensão. Cada dimensão, um estado de consciência. O cubo, portanto, não é apenas uma figura. É um mapa do multiverso. E ao meditar nele, ao traçá-lo, ao internalizá-lo, você atravessa véus. Você reestrutura sua mente. Você ativa o que os antigos chamavam de corpo de luz. Os sólidos platônicos, as 5 palavras primordiais de Deus. Por que estas 5 formas e não outras? Porque elas são a própria imagem da perfeição e da harmonia. São os únicos 5 sólidos, tridimensionais, que cumprem um decreto divino. Cada um é formado por faces idênticas, seja triângulos, quadrados ou pentágonos, com todos os ângulos e arestas iguais, e todos os seus vértices tocam perfeitamente a superfície de uma esfera. São as únicas palavras geométricas que são absolutamente perfeitas em todas as direções. Cada uma delas é um verbo criador, um elemento fundamental da realidade. O tetraedro, fogo, a centelha da manifestação, formado por 4 faces triangulares. O tetraedro é a primeira forma 3D possível, a mais simples e cortante. Ele é a centelha, o faça-se a luz. Representa o princípio da ação, da vontade, da energia e da manifestação. É o fogo divino que inicia todas as coisas, a força que impulsiona a mudança e a transformação. Pense nele como o átomo de vontade que dá início a um pensamento ou a um universo. O cubo ou hexaedro, terra, a lei e a estrutura. Com suas 6 faces quadradas, o cubo é a imagem da estabilidade, da ordem e da lei. Se o tetraedro é a faísca, o cubo é a fundação, a estrutura e a matéria que ancora essa faísca. Ele representa o mundo físico, as regras do tempo e do espaço, a base sólida sobre a qual a vida pode se desenvolver. É o chão do templo, a disciplina necessária para que a criação não se dissolva no caos. O octaedro, ar, a relação e a reflexão. Imagine 2 pirâmides unidas pela base. Este é o octaedro. Ele é o princípio do equilíbrio, da relação e do intelecto. Sendo um espelho de si mesmo, ele encarna a grande lei hermética. O que está em cima é como o que está embaixo. Representa o elemento ar, o pensamento, a comunicação e a ponte que conecta o espírito e a matéria. Ele é o ponto de reflexão e sabedoria, o equilíbrio perfeito entre as forças. O icosaedro, água, o fluxo e a adaptação. Com suas 20 faces triangulares, o icosaedro é a forma mais complexa e fluida. Ele é o princípio do movimento, do fluxo, da emoção e da transformação. Representa o elemento água, a corrente da vida que se adapta, que dissolve e que gera.
Se o cubo é a margem do rio, o icosaedro é a água que corre, carregando as sementes da criação e permitindo que a vida se multiplique e se transforme. O dodecaedro, éter, espírito, a mente divina. Esta é a forma mais misteriosa, composta por 12 faces pentagonais. O pentágono, como vimos, é o símbolo da vida e da consciência. O dodecaedro, portanto, representa o quinto elemento, o éter, o prana, o espírito. Ele é a consciência divina que permeia e contém tudo. É a matriz do universo, a mente de Deus que sustenta os outros 4 elementos dentro de si. Platão dizia que Deus usou o dodecaedro para bordar as constelações no céu. Ele é o todo, a teia cósmica da qual tudo faz parte. Essas 5 formas são o alfabeto sagrado. Com elas, Deus escreve as estrelas, as montanhas, as plantas e o seu próprio corpo. Mas onde está a gramática que as une? Onde está o livro que contém todas essas palavras? O cubo de Metatron. Se você está gostando desse vídeo, eu tenho uma coisa para você que pode fazer a diferença na sua vida. Eu preparei para você uma trilogia completa. O Despertar da Magia Interior. Baseada nas maiores obras sobre geometria sagrada, abordando tudo sobre a disciplina de forma simplificada, magia e esoterismo. Ela possui conhecimentos teóricos e práticos para você obter resultados rápidos em todas as áreas da sua vida: mental, física, emocional, espiritual e financeira. Independente da sua fé, crença ou religião, esse conhecimento pode ser aplicado na sua vida. Disponível para download em 3 formatos para você ler, ouvir e meditar onde e quando quiser. Você vai economizar anos de estudos por um valor simbólico, com 7 dias de garantia para reembolsarmos o seu dinheiro. Esse conhecimento foi usado pelos maiores gênios da história, como Leonardo da Vinci, Shakespeare, Isaac Newton, Pitágoras, Platão e até Nikola Tesla. Você pode acessar clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Você também pode acessar pelo QR Code que está na tela. Aproveite que está barato, porque o produto pode sofrer atualizações com mais conteúdos e aumentar de preço. Você também pode se afiliar e revender nossa trilogia com até 66% de comissão por venda. O link está na descrição. Agora vamos continuar nossa jornada pela geometria sagrada. Lembre de salvar esse vídeo em uma playlist para estudos futuros. A Biblioteca Divina e o Mapa da Criação. Agora, meu amigo, chegamos ao grande segredo. O cubo de Metatron não é apenas mais uma forma. Ele é a matriz que gera e contém os 5 sólidos platônicos. Ele é a fonte, a Biblioteca Divina, onde todos os projetos da criação estão guardados. Imagine a flor da vida, o padrão da interconexão. A partir dela surge o fruto da vida, composto por 13 círculos. O cubo de Metatron é formado quando conectamos com linhas retas o centro de cada um desses 13 círculos a todos os outros. O resultado é uma figura de complexidade e beleza espantosas. E aqui reside a maravilha. Dentro das linhas do cubo de Metatron, podemos encontrar perfeitamente desenhados todos os 5 sólidos platônicos. Ele não é uma coleção, ele é um sistema gerador. Qual o seu significado? É o mapa genético do cosmos. O cubo de Metatron demonstra como a consciência divina, simbolizada pela esfera ou círculo, se projeta através do pensamento, as linhas, para criar os arquétipos fundamentais da realidade. Os sólidos é o fluxo do pensamento à forma, do potencial ao manifesto. É a chave do arcanjo Metatron. Na tradição mística, Metatron é o arcanjo mais próximo do trono divino, o escriba celestial que registra todos os atos e pensamentos. Seu cubo é o selo desse conhecimento, a chave para compreender como a energia divina desce e se cristaliza em matéria. É um arquivo de toda a existência. É uma ferramenta de ascensão. Para o buscador meditar sobre o cubo de Metatron, é uma forma de alinhar a própria consciência com a matriz divina.
É uma ferramenta para equilibrar os elementos dentro de si mesmo, para compreender a interconexão de todas as coisas e para lembrar o projeto original da própria alma. É um mandala de poder que pode reestruturar nossos campos de energia, nos sintonizando com a harmonia primordial do universo. Em suma, os sólidos platônicos são as letras perfeitas com as quais o universo é escrito. O cubo de Metatron é o livro sagrado que não apenas contém essas letras, mas ensina a gramática divina que as une, mostrando como a partir da unidade, os círculos, surgem todas as formas e toda a complexidade da existência. Contemplá-los é ler a mente de Deus. Chladni, no século XVIII, mostrou como o som organiza a matéria em padrões geométricos. Os antigos sabiam disso. Por isso, entoavam mantras, cânticos, salmos. O som é criador. E onde há som, há geometria. Na tradição védica, os yantras são representações geométricas do divino. Cada forma tem o poder de alterar a consciência. O Sri Yantra, por exemplo, é um portal para a consciência cósmica. Meditar com ele é alinhar-se com o coração do universo. Cada célula sua carrega em si o padrão do todo. Cada órgão é um holograma do organismo completo. Hoje, experimentos modernos com simática vão ainda mais longe. Cientistas e artistas usam alto-falantes, líquidos e lasers para mostrar como diferentes sons desenham mandalas vivas, hexágonos, espirais e outras formas geométricas perfeitas. Quando mudamos a frequência, muda o desenho, como se o som fosse um pincel invisível, esculpindo o tecido do mundo. Isso prova com imagens e dados o que os antigos sempre intuíram. O som é uma força criadora capaz de organizar o caos em beleza e ordem. A fala modela a matéria. E veja como tudo isso dialoga com o passado. Nossos antepassados sabiam mesmo sem laboratório que a vibração é a chave da criação. Eles usavam mantras, tambores, cantos, sinos e salmos para harmonizar ambientes, curar, meditar e até para abrir portais da consciência. Nos rituais de magia e nas cerimônias xamânicas, o som não era apenas música, era magia viva. Uma tecnologia espiritual para influenciar energias sutis e moldar realidades. É por isso que tantos símbolos mágicos são, na verdade, padrões geométricos. Os yantras védicos, como o Sri Yantra, são exemplos, figuras desenhadas para canalizar frequências específicas e alterar o estado de consciência de quem contempla ou medita sobre elas. Da mesma forma, labirintos, mandalas, tabuleiros mágicos e até as plantas das catedrais foram desenhadas com base na geometria sagrada e na ciência das vibrações. E o mais fascinante, tudo isso está literalmente dentro de nós. O corpo humano também obedece a essas leis universais. O formato dos olhos e orelhas, os ritmos do coração, a estrutura do esqueleto, a espiral do DNA, os chakras ao longo da coluna, tudo ressoa com proporções áureas e padrões harmônicos. Não somos apenas feitos de poeira cósmica, somos feitos do próprio código da criação. A mesma vibração que gera figuras na areia, gera a vida, a consciência, a magia em nós e ao nosso redor. A simática, a ciência, a magia e a sabedoria ancestral estão finalmente se reencontrando. Os maçons, alquimistas, os cabalistas sabiam. Por isso codificaram esses padrões em catedrais, grimórios, tabuleiros de xadrez, espelhos e labirintos. Não eram decorações, eram fórmulas vivas. Mas o mais intrigante é isto: o nosso próprio corpo obedece à geometria sagrada. Você já parou para se perguntar por que tantas tradições antigas diziam que o corpo é um templo? Não era metáfora, era ciência oculta. O corpo humano não é apenas uma coleção de órgãos funcionando. Ele é uma obra de engenharia cósmica projetada segundo os mesmos princípios que ordenam galáxias, flores e espirais de conchas.
Você é uma flor da vida ambulante, um fractal vivo do universo. DNA, a espiral que canta o código divino. No núcleo de cada uma de suas células está a dupla hélice do DNA, a escada espiralada que carrega todo o seu código de existência. O segredo? A proporção entre as voltas do DNA segue a razão áurea. É a mesma proporção encontrada nas pétalas das flores, nas galáxias, nos furacões. Não importa se estamos falando de uma célula microscópica ou de um sistema solar inteiro. O padrão é sempre o mesmo, como se uma única inteligência estivesse assinando cada obra, ossos e membros. O corpo é uma série de Fibonacci. Olhe para sua mão. Cada osso do dedo é menor que o anterior numa progressão exata, e essa proporção segue a famosa sequência de Fibonacci. Seu antebraço e sua mão, sua coxa e sua perna, seus dedos e sua palma, todos obedecem a essa sequência mágica. Não é acaso, é otimização biológica, eficiência energética, inteligência geométrica. Seu corpo foi desenhado para dançar com a vida do modo mais belo e funcional possível. Coração, olhos, cérebro, o mapa do infinito. Seu coração bate em ritmo fractal. Os intervalos entre um batimento e outro formam sequências matemáticas quase idênticas às oscilações das marés e das ondas do mar. Seu coração é enrolado como uma concha, seguindo a proporção áurea. Seus olhos são posicionados no rosto segundo proporções áureas, assim como a distância entre o queixo, a ponta do nariz e o topo da cabeça. Seu cérebro visto de cima apresenta padrões de simetria espiralada, como as galáxias e as conchas. Até o caminho do sangue nas artérias, a estrutura dos alvéolos pulmonares, o entrelaçamento dos nervos, tudo repete padrões geométricos. Quando os antigos desenhavam, mandalas ou yantras estavam imitando aquilo que já está esculpido em nosso interior. Fractais, o universo replicado em todas as escalas. Fractais são padrões autossimilares que se repetem do micro ao macro, do átomo ao universo. Quando você olha para uma samambaia, vê um desenho que se repete em cada folha, em cada galho, em cada ramo. O mesmo padrão aparece em relâmpagos, rios, redes de neurônios, artérias, galáxias. No corpo humano, a ramificação dos brônquios e pulmões é igual ao desenho de uma árvore. As veias e artérias são idênticas ao caminho dos rios vistos de cima. O padrão dos ossos cranianos espelha o formato de certos minerais cristalizados. Essas repetições não são apenas estéticas, elas maximizam a eficiência, aumentam a área de contato, permitem trocas rápidas de energia e informação. O universo encontrou uma solução perfeita e a aplica em tudo. E se você é feito de geometria sagrada, o que isso diz sobre sua consciência? Você é acaso ou você é uma manifestação geométrica do divino em forma humana? A geometria sagrada é o fio que costura as tradições ocultas da humanidade. Mas por quê? Porque os iniciados sabiam. Formas sagradas geram campos de energia sagrados. E ao contemplar, meditar ou construir essas formas, você está ativando partes adormecidas do seu ser, alinhando-se com o Logos, a mente geométrica de Deus. As catedrais góticas, por exemplo, não foram construídas apenas como igrejas. Elas são instrumentos alquímicos de transmutação vibracional. Cada arco, cada vitral, cada proporção é baseado em padrões geométricos que ressoam com a alma humana. Ao entrar nesses espaços, o iniciado era transformado. A geometria conduzia a consciência a estados mais elevados. O espaço era projetado não para informar, mas para elevar. Porque a geometria sagrada continua viva, porque a mente do universo continua se expressando, porque a linguagem da criação nunca foi esquecida, apenas silenciada. E talvez agora, ao ouvir isso, ela esteja despertando dentro de você a
Geometria sagrada não é apenas algo que está fora. Ela está dentro do seu próprio corpo. Seus olhos estão posicionados segundo proporções áureas. Seu rosto, seu coração, seu sistema nervoso. A própria estrutura do seu DNA, sim, aquela escada espiralada, é uma expressão viva da flor da vida. E o mais impactante, as ondas cerebrais humanas entram em ressonância com estruturas baseadas na geometria sagrada. Estudos mostram que olhar para certos padrões reduz a ansiedade, eleva a percepção, estimula estados meditativos profundos. Por quê? Porque você está olhando para si mesmo, para sua origem, para o molde oculto da consciência, e isso muda tudo. A geometria sagrada não é uma crença, é uma experiência, é uma recordação, é o eco do absoluto chamando você para casa. E quando esse chamado se torna impossível de ignorar, você está pronto para a revelação. E se tudo o que você foi condicionado a acreditar sobre si mesmo fosse apenas uma ilusão projetada por uma mente desconectada da fonte? E se o verdadeiro você não fosse um corpo, um nome, um ego, mas uma forma viva de luz em geometria consciente? Neste ponto da jornada, já não estamos apenas falando de formas bonitas. Estamos diante de uma verdade que desestabiliza as estruturas da mente ocidental. O universo não é uma máquina, é um ser vivo, e você é uma de suas células despertas. A geometria sagrada não está só no mundo. Ela é a linguagem da consciência cósmica em ato. Mas aqui está o segredo que poucos ousam encarar. Você também é essa geometria. Seu corpo, sua mente, sua alma, tudo é sustentado por campos geométricos invisíveis. Sua aura é um toroide. Seus chakras, vórtices espiralados. Sua alma talvez uma estrela de múltiplas dimensões. Isso não é metáfora. É física espiritual. É gnose viva. Geometria sagrada é alquimia mental. É o colapso do véu da ilusão. É a lembrança da origem. E quando essa verdade penetra, tudo muda. Você percebe que o tempo não é linear, mas espiral. Que a morte não é o fim, mas a transição entre estados de forma. Que a matéria é apenas luz desacelerada. Que você está aqui para lembrar quem é e não para se tornar algo. A geometria sagrada é a lente que revela isso. Você começa a ver o mundo como realmente é. Um fractal infinito de si mesmo. A gota contém o oceano. O átomo contém a galáxia. O seu olhar contém o universo se olhando. E é aí que o colapso ocorre. Quando a mente racional se curva ao invisível. Quando a alma se reconhece não como algo separado do cosmos, mas como o próprio cosmos em experiência humana. Esse é o momento de revelação. O instante em que você cruza o limiar e deixa de buscar a geometria sagrada fora porque percebe que ela é o que você sempre foi. Você não é um acidente cósmico. Nunca foi. Você é o resultado de uma equação divina que pulsa entre o silêncio e a forma. A geometria sagrada nos mostra com beleza inexorável que não há separação entre o espiritual e o físico, entre o invisível e o visível, entre você e o cosmos. Há apenas proporção, harmonia, vibração. Ela é o elo perdido entre ciência e misticismo, entre lógica e êxtase, entre o templo de pedra e o templo do coração. Você pode encontrá-la nos vitrais de uma catedral, mas também nas nervuras de uma folha. Você pode reconhecê-la nos padrões das ondas, mas também na estrutura do seu pensamento quando está em paz. A verdade é esta: o universo é feito de ti, e tu és feito do universo. E a geometria sagrada é o espelho que revela esse paradoxo sagrado. Agora, sabendo disso, como você viverá, o mundo está faminto por sentido, e você tem a chave, ela vibra dentro do seu peito, dentro dos seus olhos, dentro da sua memória espiritual. O segredo é este:
O universo não é só parecido com você, ele é você multiplicado em todas as escalas. Quando você estuda ou contempla a geometria sagrada, não está olhando para algo externo, está reconhecendo o roteiro oculto que pulsa no seu DNA, no seu sangue, no seu coração e na sua consciência. Você é um fractal vivo, uma flor da vida, um pentagrama ambulante, um templo onde Deus desenha e assina sua própria presença. Por isso não há separação. O átomo, o corpo, a floresta, o planeta, a galáxia, tudo é expressão do mesmo padrão, da mesma mente, da mesma dança geométrica. E quando você começa a ver o mundo assim, nunca mais se sente sozinho ou desconectado. Você se reconhece como parte da grande obra e a grande obra como parte de você. Você é um fragmento sagrado do infinito, um eco do verbo primordial, um ponto de luz no corpo da eternidade. E agora você se lembra. Se este vídeo tocou algo em sua alma, compartilhe essa lembrança com o mundo. Curta, comente e espalhe essa geometria sagrada de consciência. Porque quanto mais despertos estivermos, mais harmônica será a música do universo. E como disse Hermes Trismegisto, o que está acima é como o que está abaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Você é o centro, o círculo, o ponto. Você é a flor que desabrocha na espiral do eterno agora. Eu preparei para você uma trilogia completa. O despertar da magia interior. Baseada nas maiores obras sobre magia e esoterismo, ela possui conhecimentos teóricos e práticos para você obter resultados rápidos em todas as áreas da sua vida. Mental, física, emocional, espiritual e financeira. Independente da sua fé, crença ou religião, esse conhecimento pode ser aplicado na sua vida. Disponível para download em 3 formatos para você ler, ouvir e meditar onde e quando quiser. Você vai economizar anos de estudos por um valor simbólico com 7 dias de garantia para reembolsarmos o seu dinheiro. Esse conhecimento foi usado pelos maiores gênios da história como Leonardo da Vinci, Shakespeare, Isaac Newton, Pitágoras, Platão e até Nikola Tesla. Você pode acessar clicando no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. Você também pode acessar pelo QR Code que está na tela. Aproveite que está barato, porque o produto pode sofrer atualizações com mais conteúdos e aumentar de preço. E tem mais. Você também pode se afiliar e revender nossa trilogia com 66% de comissão por venda. O link está na descrição. E não vai embora agora. Dá uma passada em nosso perfil, assista a outros vídeos ou alguma playlist do nosso canal. Temos muitos vídeos feitos com muito carinho para te lembrar da sua essência divina. Cada vídeo do canal Geometricamente Consciente foi feito com base em muitos estudos com o propósito de despertar a sua melhor versão.